E hoje tivemos um dia de alta para as criptomoedas, mas não se enganem porque as baleias podem estar preparando uma grande armadilha para os investidores. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar comentando sobre os eventos macroeconômicos que fizeram o mercado americano também subir hoje. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Hoje a Cake subiu bastante, chegou a bater aí 40% de alta no dia, vou estar falando disso. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E, pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal do Telegram, sigam também o canal do Telegram. O link vai estar fixado no topo dos comentários. Vai ser o primeiro comentário que vocês vão encontrar nesse vídeo. Vai ter o link e lá vocês ficam por dentro das notícias e das coisas importantes que estão acontecendo no mercado. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, pessoal. Em termos de gráfico aqui, eu tenho a impressão que o Bitcoin pode estar formando ali. Algumas pessoas estão falando, na verdade, né, de que o Bitcoin pode estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, mas, pessoal, ombro, cabeça, ombro invertido é padrão de reversão de tendência, não de continuação, tá? Então, nesse contexto aqui, seria meio difícil, tá? Nos tempos gráficos um pouco maiores, né, se a gente voltar um pouco mais para trás, nos últimos dias, a impressão que dava é que o Bitcoin estava, sim, formando um ombro, cabeça, ombro invertido ali, com alvo lá nos 90 mil dólares, mas a gente não teve aí uma força por parte do mercado para ir buscar esse alvo, tá? O mercado está andando de lado aqui. Então, para mim, o que a gente tem aí nas últimas horas no Bitcoin é lateralização, tá? Algumas pessoas estão vendo aqui um cenário de uma cunha ascendente, que seria um padrão de queda, né? Seria um sinal de que a gente poderia ver o mercado caindo, só que eu tenho um pouco de cautela aqui com esse cenário aqui da cunha ascendente, porque ela ainda não foi rompida, tá? Se o Bitcoin romper para baixo ali, o último fundo, que é aquela região ali de aproximadamente 82 mil dólares, aí, meus amigos, a coisa começa a ficar um pouco complicada, tá? Porque ele vai estar rompendo para baixo essa cunha ascendente e aí ele pode descer bastante, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, se a gente fizer uma projeção em termos aqui de análise gráfica dessa possível cunha ascendente que ainda não foi confirmada, tá? Estou deixando claro que ela não foi confirmada, tá? Mas se confirmar, se acontecer, o alvo vai ser na região dos 73 mil dólares. Então, muito cuidado com isso aqui, porque o gráfico pode, de uma hora para outra, aqui fazer um padrão que vai dar sequência a esse movimento de queda que a gente vinha tendo nas últimas semanas, tá? Então, muita atenção nisso, muita atenção nessa possível cunha ascendente. No geral, pessoal, nos tempos gráficos menores aqui não temos muitos padrões novos aí em relação à última análise. Nos tempos gráficos maiores aqui, gráfico diário, segue a mesma coisa. O Bitcoin nas últimas semanas rompeu para baixo um topo duplo, um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, e o alvo está lá na região dos 72, 73 mil dólares aí, que é o alvo desse topo duplo. Então a gente espera que nos próximos dias, ou talvez até semanas, possamos ver aí o Bitcoin batendo ali nos 73 mil dólares novamente, tá? É difícil saber o dia, a hora exata em que isso vai acontecer, mas o gráfico está dizendo que é mais provável ele ir ali do que dele voltar ali nos 100 mil dólares nos próximos dias, tá? Então, em termos de análise gráfica, a gente tem sinais de queda, infelizmente. Em termos de eventos macroeconômicos, pessoal, hoje tivemos dados macroeconômicos aí relativamente relevantes para o mercado, mas, pessoal, hoje tivemos um dia diferente da maioria das últimas semanas, né? Que a gente viu hoje as bolsas americanas, o S&P 500, subindo, tá? O que aconteceu no mercado hoje? E sinceramente, pessoal, eu acho que muito dessa alta que a gente teve nessa segunda-feira tem a ver aí, pelo menos no início do dia, com o otimismo da semana passada, da sexta-feira, tá? Na última sexta-feira, as bolsas americanas tiveram aí uma alta relativamente forte, elas se recuperaram da queda das últimas semanas, e eu acredito que o mercado ele continuou no embalo de sexta-feira, tá? A China também trouxe algumas notícias boas aí para a economia global. A China trouxe dados econômicos melhores do que o esperado, crescimento sólido nas vendas do varejo, produção industrial, tá? Isso aí fez o mercado amanhecer relativamente animado, tá? A gente também teve, pessoal, o DXY aí em um dia que ele não subiu muito, tá? A gente teve o DXY aí num dia de queda, na verdade, né? O DXY caiu, que é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, e geralmente quando ele cai,
ele tende a facilitar a valorização de ativos de risco, que inclui as criptomoedas, moedas de países emergentes, tá? E ali na abertura do mercado pela manhã, o mercado estava atento ao que ia sair aí de expectativa para as vendas do varejo, tá? O mercado queria saber se a economia americana estava se desacelerando suavemente ou se era aí uma queda brusca, se a economia americana estaria caminhando para uma recessão. E, pessoal, o mercado se animou aí quando viu esses dados, tá? Isso aí serviu para reforçar aquela alta que a gente tinha visto na manhã, tá? Porque o núcleo da venda do varejo que foi divulgado às 9h30 da manhã veio dentro do esperado era 0,3, veio 0,3, e o cheio, pessoal, a expectativa era 0,6, veio 0,2, tá? Desacelerou em fevereiro, né? Aliás, em fevereiro a gente teve um crescimento menor do que o esperado, mas tivemos um crescimento, ao contrário de janeiro. Janeiro, o dado anterior era menos 0,9, ou seja, a gente tinha tido um decrescimento de quase 1%, e eles revisaram, aumentaram esse decrescimento. Então isso aqui mostra que em fevereiro não estava tão mal assim. Tá? E apesar aqui desses dados mostrarem um enfraquecimento da economia americana, os últimos dados têm mostrado isso, o que dá a entender que a economia americana sim está desacelerando, mas não é uma desaceleração tão brusca que não é uma desaceleração tão brusca aí que sinaliza o início de uma recessão, tá? Como o mercado estava temendo alguns dias atrás. E como o mês de janeiro já tinha tido dados aí negativos, o mercado acabou vendo como uma surpresa positiva o fato de a gente não ter tido uma contração, tá? Então, acabou que o dado aí ele não veio da melhor forma possível, mas o mercado estava esperando algo pior, tá? Então, acabou que esses números aqui da projeção de hoje não refletiam muito bem o que o mercado estava esperando. Então, o mercado estava apostando mesmo que a gente teria uma contração. E com esses dados, pessoal, reforçando aí o enfraquecimento da atividade econômica dos Estados Unidos, a gente continuou tendo aquele trade de rotação, dinheiro saindo dos Estados Unidos, onde as bolsas já estão caras, e indo buscar ativos aí que estejam mais baratos, tá? Ao redor do mundo, bolsas de outros países estrangeiros, moedas de países emergentes, criptomoedas. Por isso a gente pode ter visto aí um dia bom para as criptomoedas como um todo, por isso aí pode ser uma das explicações para essa subida de hoje. Mas muito cuidado com a macroeconomia, porque amanhã, meus amigos, de noite a gente vai ter Banco Central do Japão, tá? Pois é, meus amigos, amanhã a gente vai ter declarações de política monetária do Banco Central do Japão e o mercado vai estar de olho, tá? Vai ser amanhã, nessa terça-feira, às 23h30. Então vai ser quase daqui a um dia, mais de um dia do horário em que eu estou gravando esse vídeo, tá? Mas é bom prestar atenção porque o Banco Central do Japão tem subido juros, isso tem tirado dinheiro de ativos de risco ao redor do mundo e tem sido aí uma das causas desse movimento que a gente vem vendo aí de realização nas bolsas americanas desde agosto, tá? Ah, Tainan, mas as bolsas bateram máxima, sim, mas o dinheiro está saindo, os juros no Japão estão subindo e o dinheiro barato que ia para os Estados Unidos, ele está voltando aí para o Japão, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, ter bastante atenção, porque a armadilha ela pode ser aí dos dois lados, né, pessoal? A gente pode ter alguma surpresa amanhã em termos de Banco Central do Japão e principalmente na quarta-feira com o Jerome Powell falando, né, com o gráfico de pontos do Fed. O mercado inteiro vai estar atento nisso. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a gente tem alguns sinais aí que na minha visão são de alta, tá? Primeiro, né, a gente tem aqui o long short ratio caindo, long short ratio caindo significa que a gente está tendo cada vez menos pessoas apostando na alta do que na queda proporcionalmente. Open interest subindo, né, o open interest subindo significa que mais pessoas estão abrindo posições e o funding rate está negativo, ele virou para o negativo e está caindo, sinaliza que a gente tem mais pressão aí vendedora. Então se a gente olhasse aqui só o TRDR, a gente poderia dizer que a gente tem sinais aí de que o mercado vai subir, tá, o que contrasta com a análise gráfica ali, que não está dando muitos sinais de alta. A gente também não pode deixar de falar, pessoal, do Liquidation Rate Map, indicador da High Block, que nos dá uma noção muito boa de onde o mercado pode ir. E pasme, meus amigos, ele está mostrando liquidez dos dois lados, para deixar a gente até mais confuso, tá? Ele está mostrando que a gente tem bastante liquidez ali abaixo, na região dos 79, 80 mil dólares, e acima ali na região até os 86 mil dólares, como a gente tinha ontem, tá? Inclusive, pessoal, aquela baleia que estava lá apostando na queda, pelo que eu vi, continua apostando na queda do Bitcoin. A liquidação dela está ali na região dos 85.500, está muito perto, tá? Ela está alavancada
40 vezes, pessoal, com muito dinheiro, com milhões de dólares, tá? Isso aí para mim é uma certa até loucura, mas vai que ele sabe de alguma coisa que nós não sabemos, né? Fato é que muitas pessoas estão seguindo aí essa baleia, e a gente vê aqui que justamente na região em que está a liquidação dele, também há bastante liquidez, o que provavelmente indica que vários traders menores que operam em outras corretoras como Binance, Bybit, BitMEX, que são as corretoras aqui que estão sendo retratadas nesse mapa de calor, podem estar tentando copiar aí o que essa baleia está fazendo aí, shortando milhões de dólares com o Bitcoin, com 40 vezes de alavancagem, com o stop, né, com o ponto de liquidação aqui na região dos 85, tá? Então, é um sinal de perigo, tá? Um sinal de que as outras baleias, as corretoras aí onde estão os investidores menores, podem tentar fazer o Bitcoin subir aqui e buscar aquela região ali dos 85.500, talvez até os 86, limpar essa região, tomar todo esse dinheiro desse pessoal que está alavancado apostando na queda, tá? Então eu não abriria uma posição apostando na queda. E, pessoal, abaixo a gente também tem bastante liquidez acumulada na região dos 80, mas como a gente tem aqui o long short ratio caindo, o open interest subindo e vários outros sinais aí, como essa baleia que está operando em uma corretora que não está aparecendo aqui nesse mapa de calor, é sinal de que, não sei, tá? A gente pode ver as corretoras aí tentando jogar para cima o mercado para tomar esse dinheiro do pessoal. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? A gente não pode deixar de falar também, pessoal, das altcoins, né? Hoje tivemos aí um dia em que a dominância do Bitcoin ela se manteve estável, tá? Não tivemos grandes variações. Ethereum, pessoal, segue ali abaixo dos $2.000, que é um péssimo sinal de que a Ethereum está respeitando a região de resistência dos 2.000. E para mim, a Ethereum continua naquela mesma situação. Apesar de estar parada aí nas últimas horas, nos últimos dias, ela rompeu para baixo no gráfico semanal, diário, uma bandeira, um topo duplo com alvo lá na região de $1.100, infelizmente, tá? Solana, pessoal, Solana aí teve um dia agitado, né? Ela subiu e agora tá caindo de noite, tá? Mas para mim a Solana, ela não tem padrões gráficos aí muito novos por enquanto e vai ter um padrão se ela romper para baixo essa região aqui de aproximadamente $126, tá? Se ela romper os $126 para baixo, ela vai formar uma bandeira de baixa, e aí a gente pode ter uma queda para Solana, tá? Mas ela ainda não rompeu, tá, gente? Temos que prestar atenção no 126. Se ela romper, o alvo está lá no 115, então ela poderia voltar a retestar o último fundo ali que ela fez lá por volta do dia 10 de março, tá? ADA Cardano, pessoal, ADA Cardano aí teve um dia lateral, tá? ADA Cardano não está fazendo grandes movimentos. Algumas pessoas podem ver aqui no gráfico da ADA Cardano uma cunha ascendente aí tendo sido rompido para cima, né? Mas bem forçada aqui, tá? Eu tô no cenário do topo duplo ali, com alvo na região dos 55 centavos de dólares para Cardano, tá? Pessoal, uma moeda aí que a gente não pode deixar de falar hoje, tá? É a Cake, meus amigos. A Cake subiu muito forte, hoje está subindo agora de noite, né? Ela chegou a subir aí no dia aproximadamente 40%, tá? E essa alta aí, ela tem alguns motivos, tá? Ela tem algumas razões aí pra gente estar vendo esse movimento forte de subida na Cake, tá? O primeiro, pessoal, é que saíram notícias aí de que a blockchain que a Cake, né, que é o token, aliás, a PancakeSwap é uma corretora a qual pertence o token de governança Cake, é uma das que está aí com maior volume ali na rede da Binance Smart Chain. E além disso, os desenvolvedores anunciaram no perfil do X da Cake hoje uma grande queima de tokens Cake, tá? Então o mercado subiu, o mercado comemorou, né, os tokens sendo tirados de circulação, mas tenha cautela com isso aqui, tá? Por que eu falo para ter cautela? Primeiro, pessoal, quando o ativo sobe 40% num dia, num contexto igual ao atual, em que o mercado está bastante incerto, né, que a gente vai ter reunião do Fed ali na quarta-feira, que pode literalmente feder o mercado todo, né? Desculpe a piada ruim, mas ele tem esse poder, né? Eu não sei, tá, pessoal? Eu acho que entrar aqui na Cake agora seria bastante arriscado. Eu não entraria. Não tô vendo um padrão gráfico novo aqui. E o que eu tô vendo aqui é que ela chegou justamente em uma região de resistência, tá? Essa região aqui dos $2,70, historicamente tem sido uma região que impediu ela de subir, tá? Foi suporte em momentos decisivos e também foi resistência em momentos decisivos. Então, quem comprar aqui corre um sério risco de comprar na região de resistência, que normalmente não é um bom negócio a se fazer, tá? Geralmente, quem compra na região de resistência acaba comprando e depois vê o preço corrigir, como quem comprou na última vez em que a Cake bateu aqui nessa região
dos 2 dólares e 80, que foi lá por volta de meados de fevereiro, tá? A Cake bateu nessa região, subiu forte também e devolveu tudo, tá? Então não me arriscaria aqui na Cake por enquanto, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode falar deixar de falar, BNB, pessoal. BNB bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente tinha comentado nos últimos dias e passou ele, tá? Agora, para a gente fazer projeções aqui de expectativas muito maiores para a BNB, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Ela pode formar um ombro, cabeça, ombro invertido muito maior aqui, se ela conseguir romper essa região dos 640 dólares. Porém, meus amigos, ela ainda não rompeu, tá? Tô forçando um pouco a barra aqui no desenho desse ombro, cabeça, ombro invertido aqui, tá? Mas se ela conseguir, né, se ela romper ali a região dos 600, vou colocar a região dos 650 para dar uma margem de segurança, tá? Se ela romper ali, o alvo para ela vai ser lá na região dos 765, tá? Ela vai ter um bom potencial de subida, mas depende muito do mercado, porque a gente sabe que se o Bitcoin, que está com sinais de queda, cai, a coisa fica ruim, tá? XRP, meus amigos, XRP ali segue com aquele ombro, cabeça, ombro invertido com alvo nos 2,62, tá? Nas últimas horas, a impressão que eu tenho é que a XRP parece estar formando aí uma bandeira de baixa, que é um padrão que normalmente indica queda, mas ela ainda não rompeu, tá? Tem que ficar atento aqui, se a XRP romper para baixo, a região dos 2 dólares e 30 centavos, ela pode ali formar a bandeira de baixa, e aí o alvo para ela estará lá na região dos 2 dólares e 15 centavos, tá? Dogecoin, meus amigos, parecia estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido nos últimos dias, mas não teve força para confirmar. Para mim, a Dogecoin segue andando de lado por enquanto, tá? Tron, pessoal, teve um dia de subida, o CEO da Tron, o Justin Sun, postou hoje no perfil dele do X, né, que coisas grandes estão vindo, né? Eu não cheguei a ver aí se ele postou mais alguma coisa depois explicando que coisas grandes, tá? Mas de fato que após ele falar isso, a Tron subiu aí 4% no dia e conseguiu voltar para cima daquela região de suporte que ela não pode romper para baixo, que é a região ali dos 22 centavos, tá? Por enquanto não vejo aí padrões gráficos muito definidos para a Tron, mas ela está em cima de uma região de suporte, tá? A outra moeda importante, Tom, pessoal, Tom aqui do Telegram, subiu forte nos últimos dias ali com o fundador do Telegram tendo sido libertado ali, podendo voltar para Dubai, né? Mas, não sei, tá, pessoal? O gráfico aqui tá mostrando que ela pode ir lá nos 3,75, romper uma cunha descendente para cima, mas eu não me aventuraria aí não, tá? Eu acho que ela já subiu boa parte do que ela tinha que subir por enquanto. Avax, pessoal, parecia estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido nos últimos dias, mas não conseguiu dar sequência por enquanto. Para mim, a Avax está andando de lado, sem padrões gráficos. AVE, pessoal, AVE parece estar invalidando ali aquele possível triângulo descendente que ainda não foi confirmado, né? A gente estava ali tentando desenhar, não tivemos um rompimento. E para mim, a AVE aí parece estar andando de lado, tá? A gente pode dizer que se ela romper para cima essa região dos 180 dólares, ela vai formar um fundo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de queda para uma tendência de alta. Se a gente fizer aqui uma projeção desse fundo duplo, né, para saber até onde a AVE poderia ir, a gente teria alvo aí até na região dos 195, mas lembrando, ela tem que romper a região dos 180, isso ainda não aconteceu, tá? Pendle teve um dia de alta, pessoal, ela formou ali um ombro, cabeça, ombro invertido nos últimos dias, tá? Ela estava demorando ali para reagir, mas com essa alta do mercado hoje, ela acabou subindo ali e aparentemente, a impressão que eu tenho é que a Pendle rompeu para cima ali o ombro, cabeça, ombro invertido. Se a gente fizer uma projeção ali de alvo no gráfico, o alvo está ali na região dos 2 dólares e 75 centavos, tá? Então, essa aí seria a expectativa para a Pendle nos próximos dias, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. Sui, tá? Sui teve um dia de alta aí também, né? Sui subiu hoje com a notícia de um ETF de Sui, tá? Foi feito o pedido lá nos Estados Unidos, né, mas não foi o suficiente aqui para mudar aquele cenário. A Sui segue, por enquanto, tendo rompido para baixo aí um triângulo descendente com alvo lá na região de aproximadamente 1 dólar e 50 centavos. A Nier, a mesma coisa, subiu um pouco hoje, mas ela segue ali com topo duplo com alvo na região de 1 dólar e 50 centavos, tá? Outra moeda importante aqui que eu não posso deixar de falar, pessoal, Chainlink, meus amigos. Chainlink, para mim, já bateu o alvo daquele topo duplo que a gente tinha nos últimos dias. A impressão que eu tenho agora é que ela rompeu para cima ali um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo em 15 dólares e 71 centavos, tá? Então essa é a situação das principais criptomoedas do mercado. Vamos aguardar, eu acho que até quarta-feira muita água pode rolar embaixo dessa ponte, viu? Desejo a todos aí uma excelente noite de segunda-feira, um excelente começo de semana. Até mais, tchau, tchau.